Mais uma vez estamos aqui para retornarmos a mais um estudo da Bíblia, ok? É um prazer estar com você e nesse momento eu convido você a pegar sua Bíblia, pegar seu estudo ouvindo a voz de Deus. Hoje nós vamos estudar o tema A Volta de Cristo, né? Estudo de número 7. E eu gostaria que você acompanhasse bem atento e que você entrasse no tema, que você se sentisse envolvido nessa história, que você possa ter essa esperança da volta de Jesus. Nós temos que ter essa esperança. Caso contrário, estará sendo em vão vivermos aqui nesse mundo cheio de decepções, traições, violências, tragédias, né? Doenças. Se for para se resumir tudo aqui no que está acontecendo, em vão seria em vão viver aqui. Mas nós cremos que o Senhor Jesus voltará porque Ele prometeu e eu creio que Ele voltará. E nós iremos estudar hoje sobre esse tema muito importante. Então eu convido você a, nesse momento também, elevar os seus pensamentos a Deus, seu pensamento a Deus, fechar os seus olhos e vamos orar para iniciar o nosso estudo. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nosso Deus Redentor, nós te agradecemos, ó Deus Pai, pelo teu imenso amor, por teu presente que o Senhor nos deu, a salvação através do teu Filho Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse mundo ansiosos para vê-lo voltar. E nós cremos que Ele irá voltar, Senhor. Estamos todos os dias, Senhor Deus, tentando fazer a nossa parte na pregação do Evangelho para abreviar a volta do Teu Filho Jesus aqui. Por favor, Senhor, que o Senhor nos capacite cada vez mais a pregar a Tua Palavra, a dar exemplo do que é ser cristão. Nos capacita, por favor, Senhor Deus, a vivermos na Tua presença, para que o caráter do Teu Filho Jesus Cristo seja refletido em nossas vidas. Esteja comigo agora e também com todos que estão assistindo e acompanhando esse estudo em suas casas. Que o Divino Espírito Santo possa se fazer presente em nossos corações. Nos batiza todo dia com o som do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Vamos para a introdução. A introdução do nosso estudo. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portões do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia. Alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo, assim seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim, uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Com certeza, os seguidores de Jesus almejam esse dia, e eu me incluo entre eles, e tenho certeza que você também. Vamos para a primeira pergunta. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Nós encontramos essa promessa em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Vamos lá? Aqui, João 12, 13, 14, de 1 a 3. Vamos à leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Quem prometeu foi Jesus, e Ele é Deus. Ele veio a esse mundo, nasceu como um homem,
Ele viveu sofrendo as tentações como um homem, não cedeu às tentações, mas a sua palavra não é de homem. Porque infelizmente os homens falam e não cumprem, principalmente nos dias atuais que vivemos. A maioria dos homens. Mas Jesus não. Ele prometeu e ele virá. Eu creio. Segunda pergunta. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Mateus 24, 36. Vamos ver se podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mateus 24, 36. Vamos ver aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não podemos. Aqui está perguntando, podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus Cristo? Sim? Não. A resposta é não. Antes de eu ser adventista do sétimo dia, eu tinha um ranço com os adventistas. Eu não gostava muito dos adventistas, porque eu achava que os adventistas eram uma seita, que eles guardavam um dia que era dos judeus, uma classe de pessoas que crucificaram o Filho de Deus. E eu achava que todo guardião do sábado era judeu, e que o sábado era do judeu. E também eu dizia ser uma seita pelo fato de eu já ter ouvido, eu não tinha lido a respeito, que os adventistas tentaram adivinhar. Eu achava até que o nome adventista é porque eles adivinharam, tentaram adivinhar a volta de Jesus, que seria em 1844, 22 de outubro de 1844. E esse pensamento me atormentou a mente durante muitos anos. Por ironia do destino, me casei com a minha esposa, filha de uma adventista, e eu não sabia que ela era adventista. E a minha esposa era adepta aos adventistas. E a princípio foi difícil, porque eu tentava rebater todos os argumentos da minha sogra, e por muita relutância, muita insistência e com muita relutância minha, eu acabei aceitando o estudo bíblico. E depois que eu aceitei o estudo bíblico como esse, ouvindo a voz de Deus, eu entendi que o sábado não é dos judeus. O sábado foi dado lá na criação. E não existe só um sábado. Aquele dado da criação é o sábado de descanso, o sétimo dia da semana. Shabbat, o descanso de Deus. Deus não cansa, Ele descansou nesse dia para nos dar exemplo, para que possamos tirar um dia para dedicar esse dia a Ele. E trabalhar em prol dele, ou seja, em prol do próximo. Porque nós só conseguimos trabalhar para Deus se for atendendo ao próximo. Então esse dia tão especial é um dia para nos conectarmos com Deus. E depois que eu descobri isso, eu entendi realmente que eu estava errado. E tem alguns sábados que foram abolidos? Tem sim, mas não foi o dia de descanso, não foi o sétimo dia. Foram os sábados cerimoniais. É um outro estudo, depois a gente vai discutir sobre isso. Vamos discutir não, falar sobre isso. E com relação a adivinhar a volta de Jesus, não foram os adventistas, foram os mileritas. Houve um homem por nome de Guilherme Miller, e esse Guilherme Miller, ele teve uma visão que o santuário seria purificado, lá em Daniel 7, Daniel 9, Daniel 8, por ali assim, fala sobre isso. E ele fez as suas contas e chegou à conclusão que seria nessa data. Porém, obviamente que Jesus não veio. E nesse período ele já tinha um monte de seguidores, crendo que Jesus voltaria nesse dia. Porém, não foi só Guilherme Miller, viu? Pasmem. Muitas outras pessoas fizeram essas previsões. Previsões que foram feitas lá em Michigan, nos Estados Unidos, no Chile, no México, em muitos países. Se você pesquisar, você vai ver que foram até padres, alguns padres também fizeram previsões da volta de Jesus. E, obviamente, que todos se decepcionaram. Porém, essa purificação do santuário a qual fala em Daniel não significava que o santuário terrestre seria purificado, ou seja, a volta de Jesus. Sim, o celestial. Ah, Gil, você está saindo do tema. Sim, estou saindo do tema, por isso eu vou deixar para dar essa explicação quando nós formos falar sobre o santuário, tá bom? E sobre o sábado. Mas de antemão eu te digo que quem preveu a volta de Jesus em 1844 foi o grupo organizado por nome de Milleritas. A partir de então surgiu, anos depois, o Adventista, através de uma jovem por nome de Ellen White. Na verdade era Ellen Mormon. Ellen Mormon, uma coisa assim. Depois que se casou, que ela era jovem, ela tinha 15 anos nessa época, que teve esse desapontamento. E depois de algum tempo ela teve uma visão com relação à purificação do santuário, que não se tratava do santuário terrestre, sim celeste, e foi onde ela começou a ter algumas visões
E a partir desse movimento surgiu a Igreja Adventista no ano de 1863, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar e depois a gente estuda mais sobre esse assunto do desapontamento, ok? Vamos para a terceira pergunta. Como Jesus virá? Mateus 24:30 nos dá essa resposta. Como Jesus virá? Tenho até que marcar, já está marcado Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Parei? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos os povos, né? Então não é secreto. 31 também diz. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. 4 ventos quer dizer 4 cantos. Toda a humanidade, os seus escolhidos, né? Toda a humanidade não, todos aqueles que estão se preparando, que aceitaram a salvação em Cristo. Vamos ter mais aqui. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Vamos aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Esse texto aqui, esse versículo é muito interessante. Aqui diz que até quantos os transpassaram. Algumas pessoas, nós não sabemos quem, alguns dos fariseus e dos soldados de Roma, que crucificaram Jesus, vão ressuscitar na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, só vão ressuscitar os escolhidos, que vão ter seus corpos transformados, vivos, ressuscitarão para viver o milênio no céu. Porém, nesse momento, esses que os transpassaram serão ressuscitados para ver a glória do Filho de Deus descendo dos céus e logo em seguida voltarão a dormir no pó de novo. É assim que se interpreta esse versículo. Porque no dia do juízo, quando eles, os ímpios e esses que o transpassaram ressuscitarem, serão ressuscitados para a destruição eterna no fogo de enxofre, no lago de fogo de enxofre. Quando fala enxofre, quer dizer porque é um fogo muito quente, ok? Então, deixa eu ver aqui o microfone se tá carregado, tá? Porque um dia desse eu fui gravar aqui, estava descarregado e acabei tendo que gravar de novo porque não tinha áudio. Então, se em algum momento eu der uma olhadinha aqui é para conferir, ok? Então, vamos lá, tem mais uma pergunta. Atos 1:11. Atos dos Apóstolos 1:11. Atos 1:11. Tá aqui. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. O anjo, quando Jesus subiu, disse para os discípulos que estavam olhando e fez essa promessa. Da mesma forma que eles viram Jesus subir, ele virá da mesma forma. Os olhos, mais de uma pessoa, todo mundo verá. Ou seja, algumas pessoas pregam que tem o arrebatamento secreto. Isso é heresia. Não tem. Ah, mas diz na Bíblia que estarão 2 numa cama, um vai e o outro fica. Sim. Mas isso quer dizer que um aceitou a salvação e o outro não. Um está se preparando, está procurando viver a vontade de Deus e o outro está esnobando. Ah, então esse vai ficar. E aquele que está almejando esse dia será levado. Será arrebatado, mas não secretamente. E todo o olho verá. Tá bom? Então vamos lá. Marque V para verdadeiro, F para falso. Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Nós temos isso em 2 Pedro 3:10. Verdadeiro. Sua vinda será secreta e silenciosa. Falso. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Verdadeiro. Ele não descerá à terra. Nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Será visível apenas para os cristãos. Falso. Todo olho verá. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Sim, certamente sim. Com certeza sim.
Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Amém. Verdade também. O que ocorrerá com os mortos e vivos na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem é a esperança que tem. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos aqui e você vai também se alegrar nessa passagem. 16, 1 Tessalonicenses 4. Isso. Eu estava passando direto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga amém. Amém? Eu creio. 1 Coríntios 15, 51 até o 54. 1 Coríntios 15, 51 até o 54. Outra promessa que nos enche de alegria e de esperança. Vamos lá. Qual foi a pergunta? Para nos situarmos aqui. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 54. Diz, é 54? É, justamente. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Mortos fiéis ressuscitarão, serão transformados e arrebatados. Vivos fiéis serão transformados e transladados, ou arrebatados também. Ok? Vamos para a pergunta de número 5. Número 5. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararem para a segunda vinda de Cristo? Vamos para Apocalipse, capítulo 6, 15 a 17. 15 a 17. Apocalipse, capítulo 6, 15 a 17. Vamos aqui. Apocalipse, capítulo 6, 15 a 17. Aqui. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Qual foi a pergunta? O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Vai ser triste esse dia. Vamos também para 9:6, Apocalipse 9:6. Apocalipse 9:6. 9:6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Esse texto, às vezes as pessoas têm uma má interpretação dele. Para aí, quando Jesus voltar, os ímpios não vão morrer? Vão.
E por que eles vão procurar a morte e não vão encontrar? Porque vai morrer pelo sopro de Deus, o sopro de Cristo. Quando Jesus voltar, eles vão contemplar, assim como nós, eu creio nós, porque eu estou tentando viver a vontade de Deus cada dia. Quando Jesus voltar, nós iremos ser transformados, a nossa natureza pecaminosa não vai mais existir. Quem tem uma natureza pecaminosa, todos nós temos. Quem tem um corpo debilitado, uma deficiência física, vai ser transformado e vai se encontrar com Jesus nos ares. Nesse momento, a glória do Senhor vai ser tão forte que aqueles que estão tentando se esconder da presença do Cordeiro, aqueles que estão tentando se esconder, vai ficar com tanto medo que vão desejar a morte. Mas eles não vão morrer nesse momento. Passado mais um momento, eu não sei te dizer quanto tempo, mas a glória do Senhor será tão forte que eles serão mortos e ficarão na terra como se fosse esterco para a terra. Nós temos passagens bíblicas aqui para te provar isso. Mas vai ser assim. Eles vão tentar morrer, não conseguirão, mas no momento oportuno, todos serão mortos. E ficarão mortos até o dia do juízo, que vão ressuscitar, aí sim, para ter a destruição eterna. Parece filme, né? Mas é verdade. Tá bom? Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2:8. 2 Tessalonicenses 2:8. Primeiro, 2 Tessalonicenses 2:8. Eu já passei direto. 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O iníquo, o anticristo, aquele que se sente como Deus, quer ser adorado como Deus, ele será destruído nesse momento. Vamos para as respostas. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Buscarão esconderijo nas cavernas, pedirão aos rochedos que caiam sobre eles, buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. De quantas ressurreições a Bíblia fala? João 5:28 e depois o 29 nos diz de quantas falam. Fique bem atento a essa passagem, tá bom? Você precisa estar bem antenado a esse assunto. João 5:28. 28? Isso. João 5:28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Isso não quer dizer que os que tiverem feito o bem serão salvos por obras. As obras boas que nós fazemos, elas só têm serventia se for feita porque Cristo nos garantiu a salvação, porque demonstramos que aceitamos a salvação em Cristo e estamos tentando fazer as boas obras, porque já é o reflexo do agir de Deus em nossas vidas. Porque existem pessoas que fazem boas obras, mas não serão salvos, porque fazem boas obras, mas não aceitam a salvação em Cristo. Então, não adianta. Não são as obras que salvam. Nós fomos salvos não pelas boas obras. Nós somos salvos não pelas boas obras. Somos salvos para as boas obras. Porém, nem todos que fazem boas obras fazem por Cristo. Precisa-se entender essa questão, para você não se empolgar e achar porque dá uma cesta básica todo mês ou todo ano, ou um remédio para um e para outro, que isso é o suficiente para você ser salvo. Se for assim, terá sido em vão a morte de Jesus na cruz. Correto? Vamos lá? Vamos para Daniel 12:2. Daniel 12:2. Daniel está aqui. 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha aí, ó. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Quero só fazer um comentário aqui. Vergonha e horror eterno. Nem sempre o eterno quer dizer eterno. Aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Vida, sim, eterna. E outros para a vergonha e horror eterno. É muito pano para manga para te explicar isso aqui. Mas nesse sentido, esse eterno aqui, esse último eterno, quer dizer o fim. É um eterno destruidor, que põe um fim a tudo. Entendeu? É igual o fogo eterno. É o fogo consumidor. É o fogo destruidor. Sodoma e Gomorra diz lá que aquele país, aquelas cidades iam queimar para sempre, por toda a eternidade. Estão queimando? Não. Quando se fala eterno, em alguns casos, quer dizer destruidor. Em outros casos, a eternidade. Ok? Vamos lá? Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? Nenhuma? Errado. Uma? Errado. Duas? Sim, duas. A primeira para os salvos e a segunda para os condenados. Várias? Não, só duas. A primeira é a ressurreição da vida e a segunda é a ressurreição do juízo, ou seja, morte eterna. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, versículo 6. Aqui não é o que eu falo, é o que a Bíblia fala. Então, se você questionar, questione a Bíblia, porque eu só estou narrando o que a Bíblia está apresentando, ok? 20, versículo 6, isso. Já abri em cima aqui, amém? Diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém, Senhor. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nós ainda vamos estudar sobre isso, sobre o milênio. Você vai entender o que é que iremos fazer no céu durante esse período. Por isso é bom que você acompanhe todos os estudos. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? 200 anos? Não. 500 anos? Não. 1000 anos? Sim, 1000 anos. A próxima lição que nós estudaremos dará mais explicação sobre esse assunto, tá bom? Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Vamos para Isaías 25, 9. Isaías 25, 9. Estou bem pertinho aqui de Isaías 25, 9. E o 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Oh, glória! Que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, 28 e 29. Mateus, em cima, 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o nosso Deus. Qual será? Que convite Jesus nos faz hoje? Apartai-vos de mim? Não. Vinde a mim? Sim. Nenhum convite? Não, ele ainda está fazendo um convite. Vinde a mim, porque a porta da graça se encontra aberta. E então, enquanto a porta da graça está aberta, o convite do Senhor está estendido para você e para mim. Mas haverá um momento que ela irá fechar. Aí não adianta mais. Como eu não sei o dia nem a hora, e nem você, nem ninguém, o que nos compete a fazer é aceitar agora, o mais rápido possível. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ou você pode ter a tua história encerrada a qualquer momento. E depois que a tua história se encerrar aqui na terra, nada mais poderá ser feito. Ou estará garantido em Cristo, ou condenado com o inimigo de Cristo. Pense bem.
Vamos para a nossa última pergunta. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25, 41. 25, 41. Vamos ver o que diz Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Apartai-vos de mim. Eu tenho certeza que você não vai estar no meio dessas pessoas, porque você vai tomar a sua decisão o quanto antes. Se você não tomou a sua decisão, cuida, tome logo. Não olhe para o testemunho negativo de algumas pessoas, alguns crentes. Não olhe para os atrativos do mundo. Não olhe para o testemunho negativo de alguns líderes religiosos, pastor, seja lá quem for. Olhe para Cristo. Não procure a igreja perfeita no que se trata de pessoas que você não vai encontrar. Existe a igreja perfeita no que se trata de ensinamentos e doutrina. Existe sim. Compete a você procurar. É justamente através do estudo que você vai descobrir. Mas não procure a igreja perfeita no quesito pessoas, seres humanos. Caso você a encontre, não entre nela. Porque se você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. Porque você não é perfeito. Você está entendendo? Vamos para a recapitulação? A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda. De quem? De Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14:3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. A Bíblia diz, e eu creio. Compromisso de fé. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Amém. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. É verdade. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Amém. Esse é o meu desejo. E é o que eu desejo para você também. Por isso, prepare-se, aceita Jesus como teu Salvador. Ele está à porta e bate. Só nos compete abrir a porta. A porta que eu falo é a porta dos nossos corações. Ok? Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor e misericórdia, nosso Senhor Redentor, te agradecemos por esse estudo e te suplicamos por tua presença na pessoa do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa inculcar em nossas mentes o desejo de te servir, o desejo de nos preparar para as mansões celestiais. Sabemos que sozinho não iremos conseguir. Por isso, nesse momento, nos dispusamos na tua mão, nas tuas mãos, para que seja feita o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Por favor, nos blinda com teu poder, com a tua misericórdia e não permita com que o inimigo triunfe sobre nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e nos prepara para o céu. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família.